Graça e paz, tudo bem? Bem-vindos aqui, mais um vídeo. Hoje é sexta-feira santa, eu tô gravando e vou estar postando esse vídeo. E eu quero fazer algumas reflexões acerca da morte de Cristo, exatamente. A gente vai focar na morte de Cristo porque é o motivo de existir esse feriado. E uma coisa que eu gosto de frisar para você pensar é que todo feriado tem sangue, já percebeu? Veja aí os feriados, datas comemorativas, geralmente são por pessoas que morreram, ou pessoas que lutaram por algo. Até mesmo, vamos pensar que, a maioria, tá? Talvez não todas as datas, mas vamos pensar que dias do pai, dia da mãe. Tem sangue envolvido também. Por quê? Você tem o pai e a mãe, essa figura que nós honramos, porque são figuras que dão sangue por seus filhos, dão suor, dão a vida por eles. E por isso nós honramos esse dia. Dia Internacional da Mulher. Também teve aquele evento de que a gente conhece, né? De mortes, de percas, mas que hoje nós relembramos. E no dia de hoje, sexta-feira, também é um dia de morte. E eu quero começar com essa pergunta: quem morreu? E aí, quem morreu no dia de hoje para você não trabalhar, para você não comer carne, carne, né? Não comer carne. E quem morreu, né? Vamos pensar sobre isso lá em Lucas, capítulo 23, verso 44 ao 49, diz assim, ó: mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar, uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, e a cortina do templo se rasgou pelo meio. E aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Todos que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Senhor, nos guie e nos capacite a refletir sobre esse trecho da tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmão, quem morreu nesse dia? O texto aqui, ele nos traz a resposta. Mas eu não quero ficar na resposta óbvia. Jesus morreu. O título do texto é A Morte de Jesus. Mas eu quero apontar para você outros pontos de coisas que morreram nesse mesmo dia, nesse mesmo momento. E a primeira coisa que eu gostaria de apontar, uma morte que aconteceu nesse dia, junto com a crucificação de Cristo, foi a morte da humanidade. Algo morreu dentro da humanidade nesse dia. Em que sentido, Henrique? Filosoficamente falando, algo morreu porque o povo, vamos pegar aqui o verso 47, algo morreu ao ponto de um oficial romano dizer: de fato, este homem era inocente. Algo morreu na humanidade a partir do momento que eles recebem Cristo num jumentinho, cantando e gritando Hosana. O rei chegou e logo depois esse mesmo povo solta Barrabás, escolhe o ladrão e deixa Cristo de lado. Algo morreu ali, algo aqui dentro do coração, dentro do espírito das pessoas, algo desfaleceu ao ponto do romano dizer: este homem era inocente. E ao ponto, no verso 48, dizer que todos que estavam reunidos para assistir um espetáculo. Quando você vai assistir um espetáculo, você vai para ser alegre no espetáculo. Desde aquela época até hoje,
Uma coisa que é espetáculo aos nossos olhos é o sofrimento e tragédia dos outros. Cristãos jogados no Coliseu para serem comidos por leões. Gladiadores se matando. A diversão, o espetáculo tinha sangue. Mas por alguma razão, esse espetáculo não fez com que as pessoas saíssem alegres. Mas a própria Bíblia diz que eles perceberam que algo morreu dentro delas. Que algo estava morrendo. Porque elas perceberam que tinham matado um inocente. Algo morreu. Algo dentro da humanidade morreu naquele dia. E não só a humanidade, algo dentro de nós, mas também a própria natureza sentiu o soco, o impacto desta morte injusta. A ponto que o sol do meio-dia, que é o sol mais forte, se escureceu. A escuridão tomou a terra. O sol parou de brilhar. Nesse ponto, como isso acontece, meu irmão, a própria criação reage à morte de Cristo e a própria criação mostra que ela também está morrendo todos os dias, assim como eu e você. Cada dia estamos mais próximos da morte, fisicamente falando. A diferença é que é a morte física, mas para alguns a morte física é o início da vida eterna e para outros a morte física pode ser o início da morte eterna. E aí? Quem morreu naquele dia? A humanidade sentiu que algo foi perdido no sentimento do soldado, no sentimento das pessoas ali, que diz que ao verem o que havia acontecido, voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. O povo que matou Cristo. Porém, uma coisa morreu além do que morreu dentro de nós como humanidade. Algo morreu junto com Cristo para que desse vida para nós, ao coração humano, para que tornasse o coração de pedra em coração de carne. Aquilo que tinha sido ferido dentro do ser humano, Jesus curou com a sua morte. Porque há relatos na Bíblia e ali na história de que no dia da morte de Jesus, milagres também aconteceram. Pessoas mortas voltaram à vida. Espíritos de pessoas, profetas, dizem que surgiu andando, aparecendo para as pessoas. O véu do templo se rasgou. Algo sobrenatural e maravilhoso, o início de algo maravilhoso também deu início. Junto com Jesus, aquilo que morreu dentro de nós foi arrancado de nós e foi colocado em Jesus, que foram os nossos pecados e delitos. Então a tristeza do soldado, a tristeza dos homens e mulheres que bateram no peito tristes, é porque eles sentiram que algo estava errado. O inocente morreu no meu lugar. Era para eu estar lá. É como se eles sentissem, nós sentíssemos a nossa culpa sendo transportada e a gente se entristecesse por saber que era injusto isso, saber que ele não merecia, mas então ele toma no seu corpo, no seu espírito, todos os pecados e delitos e morre naquela cruz. Junto com Jesus morreram os nossos pecados e delitos. E por isso hoje você está vivo. Mas você precisa tomar uma decisão. Se você vai receber esta vida e a luz dentro de si, ou se você vai continuar andando em trevas. E o maior exemplo disso é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz é um exemplo do que nós devemos fazer
e do que muitos viriam a fazer depois dele. Ele olhou para Jesus, reconheceu que ele era inocente. Ele morreu, mas ao abrir os olhos, ele estava no paraíso. E aquelas pessoas lá embaixo, na cruz, também reconheceram que Jesus era inocente. Porém, diferente do ladrão, eles tiveram um próximo dia para decidir o que fazer com aquilo que eles descobriram. O ladrão não teve outro dia na terra. Ele reconheceu, morreu e chegou no paraíso. Mas muitas daquelas pessoas, eu creio que tiveram esse sentimento, mas elas tiveram que ter um desafio de o que fazer com isso daqui para frente. Na segunda-feira, o que fazer na segunda-feira? Me senti triste, aquele homem era inocente, aquele homem realmente era o Messias, o Filho de Deus. O que fazer agora com isso? E é a pergunta que eu e você temos, porque muitas vezes vamos na igreja no domingo, mas na segunda até a sexta vivemos como ateus, como crentes de fim de semana. A pergunta é: o que você vai fazer com isso que você descobriu? Deus te abençoe, que a gente possa entender que nós estávamos mortos, mas a morte que era para ser para nós foi para Jesus. Não foi só Jesus que morreu. Jesus morreu e junto com ele eu e você também morremos. Nossos pecados. Mas a gente também precisa morrer todos os dias. Estamos morrendo naturalmente, mas espiritualmente nós precisamos matar o nosso eu. Nós precisamos acordar novos homens, novas mulheres, porque em Cristo fomos sepultados. E se Cristo ressuscitou, nós também temos nova vida com Ele. Mas a ressurreição não é um papo para hoje, né? É um papo aí para os próximos dias, a gente refletir. Mas eu quero que você reflita hoje sobre a morte de Cristo. Essa é a primeira reflexão sobre a morte de Cristo. E vai ter uma próxima aí, viu? Fica ligado no canal, beleza? Que a gente vai estar tendo um dia especial soltando essas reflexões. Valeu?